está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93, nesta segunda-feira, 28 de janeiro de 2019. Com o Debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Já está no nosso Face, o Facebook da 93 FM, ali já tem a live prontinha. Você pode acompanhar um pouquinho dos bastidores do Debate 93, a nossa pré-produção, a nossa entrada aqui. Você vai conhecer ali os nossos queridos debatedores, ilustres e queridos, e também o tema do programa de hoje. Tá aqui no Facebook da 93 FM. Fizemos agora há pouco aqui uma live e você pode acompanhar e dar a sua opinião ali. Escute, veja, compartilha no seu Facebook. É muito legal quando você faz isso, porque mais pessoas com essa necessidade, com este tema, mais pessoas podem ser abençoadas, e nós vamos estar discutindo esse tema aqui já no nosso Debate 93 de hoje. Ô, Marcela, bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes e nossos debatedores. Uma semana abençoada, começando aí na presença do nosso Deus, e pelo WhatsApp 96803-8319. Além de também dar a sua opinião no programa de hoje, você manda o aniversário do seu pastor e da sua pastora, os aniversariantes de hoje e de ontem, domingo, que aqui ao final nós iremos orar por eles. Muito bom. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. O tema central do programa de hoje: meu primo de 16 anos está envolvido com más companhias. Preocupada com isso, a minha tia vive no pé dele. Basta ele sair que ela começa a ligar. Isso quando ela não vai atrás e briga com ele e seus amigos. Minha tia está deixando de viver a própria vida para viver a vida do filho. Ela chegou a me dizer que está a ponto de tirar a sua vida por não mais aguentar essa situação. Ela é viúva e o conselho que recebeu da psicóloga é que ela deve deixá-lo mais livre. O que uma mãe deve fazer quando percebe que seu filho está entrando por um caminho mau? Como lidar com adolescentes rebeldes? Eu quero ouvir a sua opinião, ter a sua participação com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Começamos aqui a ouvir a nossa menina da mesa, a pastora Virgínia Estevão. Muito bom dia, seja bem-vinda, pastora. Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores. É uma situação extremamente difícil para uma mãe. Eu sou mãe também de jovem, e eu sei como é difícil a gente conseguir lidar a pressão que a gente tem de não querer que eles passem por uma situação difícil do mundo, de más companhias, e também a nossa atitude de querer protegê-los. Para uma mãe é muito difícil saber o limite, aonde que é o limite de você, na verdade, impedir situações que eles vão ter que viver. Só quem controla a vida da pessoa é Deus. Então é muito difícil o lugar de uma mãe. Mas o coração de uma mãe, ela sempre fica aflita, querendo que a criança, que o jovem, que o filho não passe por aquelas situações difíceis. Então, quando nós temos a capacidade de discernir e pedir ajuda, a gente consegue ver que muitas vezes a gente extrapola o zelo, né? Muitas vezes a gente passa do limite e passa a se subjugar a uma obsessão, a uma atitude que vou perder. E isso é falta de confiança e fé. Então, muitas vezes, a gente não consegue perceber que a gente não vai conseguir controlar o nosso filho se a gente não depositar a confiança no Senhor. Então, para essa mãe que está passando por isso, e muitas vezes já passei também, eu quero dizer para você que você precisa orar, buscar ajuda. E é muito bonito que você pediu ajuda a um psicólogo, você já está pedindo isso, já está refletindo na sua necessidade de ajuda. Pastor Edson do Nascimento, muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. Como analisa o senhor esse tema?
Bom dia, J.R. Vargas, bom dia, debatedores, bom dia, povo de Deus que está ouvindo a Rádio 93. J.R., a perda é algo muito difícil da gente lidar. E ela perdeu o esposo e a questão agora para ela é a possibilidade da perda também do filho, né? Quando a gente tem uma perda, a gente tem dificuldade de lidar com a questão do luto, com as questões de ter a vida novamente, viver a vida novamente. Pelo que eu percebo, ela deixou de viver a vida para ela e passou a viver a vida para o filho. É muito comum a mãe ela ser mais apegada com o filho, né? E aí, com a perda do esposo, isso parece que dobra. Então, às vezes, né, essa mãe, uma forma psicológica de a gente falar, ela casou com o filho e, quer dizer, em função da questão da perda do marido. Então, quer dizer, há um zelo excessivo, é claro, e ela precisa de ajuda para lidar com essa questão toda, e ela precisa entender que vai ter problemas que o filho vai precisar lidar e que ela não vai conseguir impedir. A gente precisa entender, e essa é uma questão que a gente precisa entender, principalmente mãe, que a vida do filho é uma e a dela é outra, e por conta disso o filho vai ter problemas, ela não vai conseguir evitar, e ela precisa aceitar essa questão. Pastor Ailton Desidério, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, colegas, irmãos debatedores, ouvintes. A situação é uma situação difícil mesmo e ela está caracterizada na Bíblia. Por exemplo, quando Jó, no primeiro capítulo do livro dele, ele diz ali o texto bíblico que ele tinha aqueles encontros com todos os filhos que já eram casados. Então Jó tinha o prazer de estar com esses filhos, muito embora já casados, adultos, gerenciando a própria vida. E depois, quando eles iam embora, Jó orava por alguma coisa que eles pudessem vir a fazer de errado. Então já está caracterizado na Bíblia esta preocupação com o filho. Também Abraão em relação a Isaac, quando fala para poder o servo buscar uma esposa para Isaac. Também no Novo Testamento, quando conta a parábola do filho pródigo. Então a posição dos pais, eu sou pai de 3 filhos, é uma posição que é difícil, porque há uma tendência dos pais em poderem dar uma proteção e caminhar para uma super proteção dos filhos, tá? E esta mãe está vivendo uma angústia de um filho que está pegando um caminho equivocado. O que ela está querendo fazer? Ela está se envolvendo demais para poder resgatar, então, este seu filho. É uma situação difícil, muitos pais vivem assim e, na verdade, o que é preciso aí, é claro, o trabalho dela, mas é confiar em Deus. A minha mãe, o meu irmão mais velho, vivia totalmente distante, desregrado, chegava de madrugada em casa, minha mãe ficava acordada, e eu me lembro perfeitamente que o pastor que me batizou, José Calixto Patrício, que hoje é missionário em Portugal, ele falou: Dona Laide, o que adianta a senhora ficar aqui se remoendo, o que vai resolver? Deixa nas mãos de Deus. Hoje o meu irmão, há muito tempo, é um servo do Senhor, fiel, temente a Deus, voltou. E eu creio que esse filho dessa senhora, dessa irmã, vai voltar também. Irmão Haroldo de Oliveira, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao nosso debate 93, que pensa e como analisa esse assunto. Essa é uma questão recorrente. Eu acredito que hoje, né, nesse mundo que nós estamos vivendo, onde as crianças estão cada vez mais sendo educadas na escola, né, o Estado cada vez mais assumindo a educação das crianças. Então, evidentemente, quando essa criança chega na adolescência, que é uma idade de início da compreensão das coisas, é a conclusão do ciclo, né, de formação do cérebro, da capacidade de entendimento da criança, já na adolescência. Então, quando chega nessa fase, aquela cabeça está muito vazia ainda, porque as coisas vão acontecendo ao longo da vida, que é muito mais longa. Então se torna presa fácil, né? Presa fácil porque tem a natureza humana, biológica, agindo, né? A tendência ao questionamento, à busca, a sensação de que já é dono do mundo. Todas essas coisas acontecem nessa fase e tem que acontecer. Agora, do outro lado estão os pais, né? Que normalmente não têm o alcance de coordenar, de controlar todas as atividades dos filhos. E na rua estão as drogas, está o desvio de conduta, está uma série de coisas. E normalmente aí vem
o outro apelo é o apelo às coisas fáceis, ao prazer, etc. E esse menino se torna uma presa. Aí o problema da mãe, né? Que mãe é mãe. A mãe não é super protetora, nem pouco protetora. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Pai é pai. Mas mãe é mãe. Tá? Mãe é mãe. E todos nós, eu já vivi essa situação, e todos nós já vivemos as madrugadas de ansiedade, de oração, de lágrimas, mas faz parte dessa transição. Agora, o que fazer é que todas as indicações técnicas de psicólogos, de psiquiatras, inclusive, porque muitas vezes leva a mãe à depressão, é de que tem que deixar o filho andar a vida dele e em casa, sem romper os canais do diálogo e do amor que existem. Procurar sempre conversar positivamente, mostrando outra alternativa. Não vejo por esse caminho, até para evitar a depressão da mãe. Ouvinte participando com a gente, já aqui no Facebook da 93 FM, a Renata dizendo: JR, olha, que Deus abençoe esta mãe, dando sabedoria para ela lidar com o filho. Provérbios 2:6 diz: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Com a gente também o pastor Tiago da Fé. Pastor Tiago, pelo que eu vejo aqui, o senhor é o mais velho aqui da nossa mesa. Então, o senhor, com base na experiência, pode falar também pra gente. Bom dia, pastor, bem-vindo. Ele está vivendo a adolescência ainda. E aí, pastor Tiago, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, os irmãos debatedores, bom dia, os ouvintes. Bom dia, J.R. Vargas. Eu passei um pouquinho dos 16 agora, daí a gente tá chegando lá. Eu quero dizer, J.R., primeiro de tudo, para essa mãe, que acho que é o importante, porque ela pede ajuda, né? Na verdade, a sobrinha dela pede ajuda para ela, porque ela tá num momento já delicado, e um momento que ela, nessa hora, ela precisa de forças, como a pastora disse, o pastor aqui bem disse também. Eu acho que hoje, JR, nós como os pais, né, as mães e tal, em determinado momento, quando chega nessa fase aí que as coisas acontecem, a gente é meio que pego de surpresa por algumas atitudes. Eu tenho uma filha de 7 anos que de vez em quando aprendeu um negócio no telefone. Rapaz, como é que ela aprendeu esse negócio aí? Então, quando chega nessa fase, existem muitas coisas, muitas decisões que eles querem tomar, que talvez até pega de surpresa. Ainda mais uma pessoa que perdeu o seu marido, que está praticamente sem a coluna da casa, na qual ela tinha uma sustentação, até um porto seguro, uma segurança. E hoje, o que ela precisa nesse momento é se recuperar primeiro emocionalmente, para depois aí ela tentar recuperar a sua própria família. Porque, como eu digo, até algumas pessoas que a gente atende na igreja, soldado ferido não vence batalha. Então, se hoje eu tô traumatizado, se eu tô machucado, se eu tô angustiado, se eu não sei o meu horizonte, como é que eu posso apontar o horizonte pro meu filho? Se eu não sei o que eu faço da minha vida, porque eu tô pensando em me matar, eu tô pensando em suicídio, como eu posso apontar uma diferença para o meu filho, que ele possa realmente ter em mim algo que venha interessar mais em mim do que talvez nas más companhias. Então é isso que eu gostaria de chamar a atenção nessa primeira fala, para que ela pudesse, nesse momento, como a pastora disse aqui, se fortalecer, buscar uma estrutura, porque ela perdeu a estrutura dela física, que é o marido, mas ela pode alcançar a estrutura espiritual. Eu entendo vocês, só quero botar um contraponto aqui que eu acho que é importante a gente estabelecer, que ela pode entender que está numa situação que ainda pode recuperá-lo. Ainda pode. Talvez ela esteja olhando aquela linha, limite, sim, olha, sim. Se passar dali é o ponto de não retorno e eu preciso ir agora, eu tô cansada, eu tô sobrecarregada. Tá desesperada, tá desesperando. Uma mãe, eu nunca vi isso aqui. Eu nunca vi isso aqui. Uma mãe que diz, olha, eu estou a ponto de tirar a minha própria vida porque ela está cansada de correr atrás do filho e trazê-lo para casa, para mim é um fato novo. Então, parece aquela pessoa que está naquele desespero, supondo que seja real, supondo que ela não esteja exagerando, supondo que seja um momento limite mesmo. Ela está dizendo assim, olha, se eu não for agora, não tem jeito. E a outra coisa é o seguinte, se ela está ferida, como vocês disseram até aqui,
a outra pessoa poderia ocupar esse lugar enquanto ela se recupera? Será que essa prima, essa nossa ouvinte, quem está escrevendo pra gente é a prima dele, alguém poderia assumir esse lugar enquanto ela está se recuperando? Como é que vocês observam essas duas questões? Eu acredito na cura interior, né? Trabalhar a cura interior é muito importante. Agora, o papel de mãe é muito difícil de alguém ficar naquele lugar, até porque o jovem não vai respeitar, se não respeita nem a mãe, se imagine a prima. Agora, eu acho que a estratégia precisa ser alinhada com o Senhor, porque muitas vezes eu vivo isso, né? Porque sou mãe de 4. Muitas vezes a nossa estratégia está errada. Então, de repente, a sua estratégia é de dominar a situação, quando, na verdade, a sua estratégia tem que ser de ser amiga, de ser uma mentora, de influenciar. Então, você não quer nem conversar, porque você já está tão irritada, que só de falar daquilo você já se explode. Então, será que você não tem que ter domínio próprio, trabalhar essa área na tua vida e poder ter uma estratégia? Senhor, me dá uma estratégia para lidar com isso. Eu preciso fazer uma cura interior na minha vida e preciso levar o meu filho a tomar as decisões certas. Porque quando você influencia o seu filho, aquilo fica na cabeça dele. Você pode ter certeza que a semente que você está jogando lá está na cabeça dele. Agora, quando você perde o controle, que é o que acontece com as mães, a gente chega uma hora que a gente começa a ter um acesso de área, e aí aquilo influencia porque ele fica revoltado, aí ele quer não fazer o que você está dizendo, aí ele faz exatamente o oposto. Então, preste atenção, mamães. Trabalhe na sua estratégia. Você tem que trabalhar a sua cura interior e se projetar. Deus, o que eu faço nessa guerra? É uma guerra. Você tem que fazer oração, você tem que se posicionar a lidar com seu filho de uma maneira diferente. Se você é iracundo, você tem problema com ira, então quando chegar perto dele, você tem que estar calma, você tem que falar com ele, você tem que influenciá-lo, porque chega uma hora no teu filho que você só pode influenciá-lo. Preste atenção no poder que você tem de influência. Use esse poder. A mãe realmente é insubstituível, né? A gente percebe, mas eu acho que a gente pode olhar, e eu acho que isso, concordo com a pastora, da questão da estratégia, ela está equivocada. A gente pode olhar e ver algumas pessoas que talvez tenham influência na questão do filho, né? Isso pode ser talvez uma tia, porque quando a mãe, no caso, ele tem mãe, a mãe é a influência maior que tem sobre a vida dele. O pai, ele não tem, então, quer dizer, não tem. E a mãe, ela busca assumir esse papel, né, de mãe e pai, e essa talvez seja uma das questões que levem a ela a ter o excesso de zelo, porque ela entende que ela precisa assumir o papel de pai, porque normalmente quem estabelece as questões do limite é a voz paterna, né? O pai que estabelece, olha isso, que fala mais grosso em casa. Então a mãe, a função da mãe é aquela função do carinho, né? Então, às vezes, quando há a perda do pai, do instrumento masculino no lar, essa voz que estabelece limites, mais grossa, que realmente segura na mão firme e que fala, você só vai até aqui, a mãe acaba assumindo isso e deixando de ter aquela voz carinhosa, aquela voz de amor, aquela voz mais mansa. Então, eu acho que essa questão é necessária e talvez a ajuda dela seria com relação a não vou deixar o meu papel de mãe, eu vou me aproximar e demonstrar o carinho, né? E tem até aquela frase... A pessoa desesperada não tem como, pastor. Se ela está desesperada, ferida... Por isso que a ajuda é fundamental, entendeu? A ajuda, ela sendo tutelada por algumas pessoas, e isso vai, porque o desespero, ela chegou ao ponto de chegar a tentar o suicídio. Isso, se ela fosse num psiquiatra, talvez ele iria, de forma imediata, medicar para que isso não remedinho para ela relaxar. Exatamente. Pastor Ailton, quando uma pessoa está num processo de aconselhamento, sou especialista nessa área, é necessário buscar a figura da pessoa que ocupa o lugar de mãe, ali a mãe, ou às vezes pode ser uma pessoa que consegue falar ao coração daquele indivíduo, ainda que não seja a mãe. Uma prima, por exemplo, um tio, uma tia, um amigo, um outro indivíduo que não, a própria pessoa que não está conseguindo resolver aquilo ali. Então, a minha posição e opinião é a seguinte: há de se formar uma rede, mas não uma questão de uma pessoa que substitua a outra pessoa, né? Esse rapaz, a gente não tem informações de há quanto tempo ele perdeu o pai. Ele pode ter, e a própria revolta dele, em que circunstâncias que esse pai faleceu, quanto tempo, enfim, essas coisas todas que podem estar acontecendo. É muito difícil podermos falar da mãe faz isso, faz aquilo, porque a emoção se confunde com a razão.
tá? Então a emoção da mãe de sentir, de ver, como é que ela vai trabalhar racionalmente com isso? A questão da cura interior, ela é um processo, não é um lugar que a pessoa alcance a cura e agora eu posso fazer. Ela está sendo curada enquanto está sendo tratada, enquanto está tratando também. Então eu diria, JR, que não é uma questão de uma substituição, mas uma rede que parece-me que até... Não é tirar a mãe do negócio, não. É alguém que, se a mãe não está tendo eficiência, alguém tem que falar com o menino. Não, mas olha só, aí é que tá. Alguém ter que falar com o menino... Na minha posição não é assim, porque esse garoto também, esse rapaz ou esse jovem, ele, como disse aqui o Harold de Oliveira, ele pode estar... A juventude é caracterizada por conta de quê? De uma rebeldia, entre aspas, para a pessoa encontrar o seu próprio lugar. Não necessariamente é uma coisa que ela está fazendo contra, ela está querendo encontrar o próprio lugar. Quando ela fala aqui de más companhias, o que se entende por más companhias? De repente, essas más companhias porque não é crente, é má companhia, entendeu? É má companhia porque está envolvido com drogas. O que é má companhia? Entendeu? O que essa mãe está fantasiando como sendo má companhia? Então, mas nesse caso também, desculpa interromper, mas será que nesse caso também não é algo que precisa ser notado? Essa questão de que, se ela pedir ajuda para outras pessoas, ela consegue observar até uma outra coisa de uma outra forma, porque ela está tão envolvida no problema que ela não consegue enxergar. Vocês, pastores, nunca aconselharam ninguém que não era ouvido pelos pais, não? Com certeza. Várias pessoas. Vai, Tiagão, fala para mim, Tiagão. Então, já aconselharam alguém? Porque é isso que eu estou dizendo. Às vezes, o pai e a mãe não estão conseguindo, porque estão cansados, porque estão sobrecarregados. Aí o pastor, muitas vezes, eu já passei, vocês também, por isso, de pai e a mãe falam assim, olha, por favor, ele não me escuta. Mas será que ele vai escutar o pastor? Em vários casos, sim. Tem casos, não sei neste. Estou dizendo que em vários casos. Tem casos que existe uma barreira tão grande que foi criada durante o tempo entre o pai e o filho, e a mãe e o filho, porque o filho fica naquela, se eu for contar isso para minha mãe, ela vai ter um ataque, ela vai falar, então, e aí acaba criando aquela barreira com o passar do tempo. E quando chega num determinado momento, por exemplo, aos 16 anos de idade, talvez ela queira derrubar essa barreira que talvez ela mesma construiu. E aí, a gente está aqui, claro, na base da teoria também, a gente não tem como julgar isso daí. Mas que, nesse momento, eu entendi o que o JR falou, que se essa barreira, a mãe, ela não consegue, pelo fato dela estar tanto tempo aí, ninguém sabe, porque se ela está nesse ponto aqui de tirar sua própria vida, se ela está nesse ponto de realmente ficar no pé dele e ela foi orientada por uma psicóloga, dá um espaço um pouco. Se ela foi orientada pela psicóloga a dar um espaço um pouco, é porque ela realmente está num momento de sufocamento. Exatamente. Né? Daquele rapaz, e ele tá precisando, e ele já não, assim, nenhum adolescente gosta de ser pressionado, ser colocado contra a parede. Pé, né? E, ou seja, foi criada essa barreira. E essa barreira, ou um pastor, ou alguém próximo e tal, pode ser que cheguem nele, dê uma orientação e tal, para que ele possa realmente seguir um outro caminho. Deixa eu dar só uma colocação, uma forma de abordagem numa situação familiar, uma das formas, não é a forma de ver o indivíduo e ver a pessoa, mas ver o sistema familiar. A família é sistêmica. Então, a questão da mãe com o filho, e aí é nesse sentido que eu falo de uma rede, porque é mais fácil... A ideia da rede é ótima. Mais fácil assim poder colocar, não, meu filho está com problema. E de repente o filho está denunciando um problema. Exatamente. Né? Normalmente é isso. Então, normalmente é isso. Então um sistema, eu já tive uma experiência de um pai que me trouxe um filho que estava no caminho totalmente equivocado. Eu atendi esse rapaz, o pai, o filho, depois atendi o filho e, para a honra e glória do Senhor, né, esse rapaz hoje é casado, batizado, ele pegou justamente o caminho de retorno. Então, a ideia é estar junto com esta mãe, porque ela precisa ter um espaço de esvaziamento. Se ela está muito angustiada, ela tem que ter um espaço de angústia, de acolhimento, para deixar a angústia dela, falar para ela, você tem que ser calma? Não, ela tem que extravasar com alguém, tem que ter alguém. Então, essa é um pouco a ideia. Aí o pastor entra e outros irmãos entram. A questão da denúncia do problema está no fato dela ter tentado se matar. Isso é uma questão clara, de que ela está com problema, de que, na realidade, o problema não é só o filho. Ela não consegue lidar e, para mim, ainda, isso
ainda é parte da questão da perda. A gente não sabe quanto tempo da questão do marido e a gente não sabe se isso sempre foi assim. Quando o marido estava vivo, se era assim, dessa forma, né? Porque é possível que quando o marido estava vivo, ela tinha aquela questão e ela realmente lidava com o marido, lidava com o filho e talvez ela fosse mais sadia do que ela é hoje. Quero dizer para os nossos queridos ilustres debatedores, uma das nossas ouvintes encaminhou essa imagem que está aqui, você que está aqui no estúdio, está acompanhando aqui, está vendo aqui no WhatsApp, ela enviou dizendo o seguinte: olha, já estou aqui com a minha agenda pronta. Ela escuta o programa com a agenda dela, caneta e Bíblia na mão. E é esse tipo de ação que o ouvinte faz que enche o coração da gente de alegria e de gratidão a Deus, ao mesmo tempo que pesa sobre cada um dos nossos queridos debatedores uma enorme responsabilidade. Eu gostaria apenas de dizer o seguinte: nós estamos fazendo aqui uma avaliação de um fato recorrente, como já falei de início, mas de uma forma muito geral, muito genérica, porque os dados essenciais do assunto nós não temos, até porque quem faz esse relato é uma prima. A prima não conhece realmente, quer dizer, já tem um distanciamento do que ocorre dentro dessa família, como é que é essa relação. Então, a nossa abordagem aqui, ela é uma abordagem sob hipóteses que a gente vai fazendo, pode ser assim, pode ser assado. Mas o mais importante, acho que nós temos que analisar, é que esta mãe, ela já está desesperada. Ela já não tem mais o discernimento, né, que poderia ter, porque ela está num estado emocional, né, fora dos padrões normais. Mas o que a prima, que é prima, pode fazer e orientar a mãe, não o menino é outra coisa, é que realmente ela não pode interromper o canal de diálogo amoroso com o filho, porque na medida que ele se sente, cada vez mais essa barreira aumenta, mais distante ele vai ficando. Assim não, se ele sentir que em casa, com a mãe, ele pode ouvir, embora não goste de ouvir a conversa dela, mas não está sendo agredido, não existe uma agressão verbal ou qualquer outra em cima dele, ele vai naturalmente retornar a casa. Volta em casa, conversa e ouve e deixa a vida andar, porque ele tem 16 anos, segundo a informação, 16 anos já é um adulto, na realidade, nos dias de hoje, em termos de informações, do que é certo, do que é errado. Ela, como mãe, evidentemente, está sofrendo, mas não pode interromper o diálogo. Essa é a única coisa, em qualquer situação, de pai para filho, e são muitas que nós enfrentamos, quem tem filho sabe disso na vida, você tem que manter o canal do diálogo permanente e um canal de confiança para o filho. Nesse aspecto, eu quero lembrar aos nossos queridos debatedores e ouvintes que nós tratamos um assunto real, partimos desse assunto real e vamos tratá-lo em tese, porque daí nós não tratamos apenas de uma casa, tratamos de milhares de outras casas que vão se multiplicando. E vocês que estão aqui, estão acostumados, estão habituados a me ouvir lendo aqui os WhatsApps e mensagens dos ouvintes dizendo: olha, essa história é minha, parece comigo, é a minha história. Pois exatamente porque o assunto é em tese, porque em tese ele é ampliado. Sim. E ele também é em tese porque a gente não pode contar toda a história do ouvinte para não expor. Claro. Senão nós estaríamos aqui expondo a menina, estaríamos expondo o menino, estaríamos expondo a mãe. Então, por isso que o assunto é ampliado. Essa é uma forma de proteger o ouvinte, cuidando dele, para que ele tenha a sua identidade preservada, e aí o canal está aberto. Quando vocês falam aqui, por exemplo, de que a mãe precisa ter o canal, a comunicação estabelecida com o filho, é o que o ouvinte tem conosco. Exatamente porque nós protegemos o ouvinte. E protegemos até quem opina. Por exemplo, um ouvinte dizendo: JR, eu gostaria de não ser identificada. E o ouvinte sabe que a gente não menciona nome. Mas veja, ainda assim ela diz: olha, eu gostaria, porque sei exatamente o que o ouvinte está passando. E tenho aprendido através disso que temos que mudar o nosso foco. Amém. Se focarmos muito no filho, a situação só agrava. Aprendi a entregar tudo ao Senhor e descansar nele. Isso aqui é a parte mais difícil. Mas depois que consegue, é uma maravilha. Me envolvi com um projeto na igreja que está me fazendo muito bem. Estou sentindo que através da minha mudança
o meu filho começou a mudar também. Uau, Vocês disseram isso, às vezes quem tem que mudar é a mãe. Exatamente. Aprendi uma frase muito poderosa, é boa a frase. Deus existe e eu não sou Deus. Amém, é isso, controlar no Eu achei interessante, eu ouvi uma vez de um ministro, ele contava a história do pai dele dizendo, meu filho, quem tinha que morrer pela igreja já morreu. Porque o filho estava se entregando literalmente de corpo e alma, né? Mas a frase é essa: Deus existe, eu não sou Deus. E devemos confiar com toda a força que nos resta. O desespero é tanto que cheguei a pensar em pedir a Deus que me levasse. Olha que a história. Porque achava que a minha missão já havia sido concluída. Mas Deus é quem sabe o final da nossa missão. Amém. Até porque, quanto mais nos desesperamos, mais afastamos os nossos filhos de nós. Eu estou lendo aqui a opinião de uma ouvinte. Essa história inteira é de uma. Veja como a história dela se parece com a história da nossa ouvinte. Por isso o assunto é em tese. E veja como a mudança, vocês disseram isso aqui, quanto ela precisa mudar. Ela precisa mudar. Ela precisa mudar. Muito mais conectada a Deus. Sim. Muito mais suave emocionalmente, ela vai ter o êxito que a nossa querida ouvinte aqui teve, e eu agradeço a Deus pela vida dela. São 11h35 na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Marcelo, os nossos ouvintes continuam dando opinião pra gente aqui no nosso WhatsApp, 96803-8319, 96803-8319, também no Facebook da 93 FM, onde eles podem acompanhar essa live que a gente fez aqui, nos bastidores da 93 FM, com os nossos debatedores antes deles entrarem no ar, e também você pode compartilhar, porque é um assunto tão importante que vale a pena compartilhar. Acompanhe com a gente, dê a sua opinião também no Face e no WhatsApp da 93 FM. E lá no Instagram da 93 FM, durante essa primeira parte aqui do programa, nós fizemos pequenos stories lá para você acompanhar os nossos debatedores e JR, enquanto eles estavam aqui debatendo esse primeiro tema. E as buscas por vítimas e sobreviventes do rompimento de uma barragem da mineradora Vale foram retomadas na manhã de hoje, lá em Brumadinho. Até agora, eu vou passar aqui os números atualizados. Nós temos 60 mortos, 292 pessoas desaparecidas, 192 pessoas foram resgatadas e 382 pessoas foram localizadas. Nesse quarto dia de buscas, 130 militares de Israel estão reforçando aí os trabalhos de resgate. A barragem de rejeito se rompeu na sexta-feira. A lama varreu a comunidade local e parte do centro administrativo da empresa. Entre as vítimas estão moradores e funcionários da Vale. E diante de uma situação como essa, muitas histórias foram contadas ao longo das reportagens. Então, teve gente que se salvou por milagre, outros que nem estavam planejados para estarem naquele local, acabaram sendo convocados de última hora para o trabalho e ali faleceram. Como é que a gente explica? Seria a vontade de Deus livrar alguns e deixar outros morrerem? Como responder aos que nos perguntam onde está Deus nessas horas? Quero ouvir os nossos debatedores, começando, como sempre, ouvindo a nossa menina da mesa de hoje, um assunto que é de conhecimento de todos os nossos ouvintes. Eu duvido que alguém que esteja acompanhando a gente não saiba que assunto é esse. O assunto é Brumadinho. E aqui envolve, nesse assunto Brumadinho, esta questão. Pessoas que foram salvas milagrosamente, e outras pessoas que não estavam escaladas e que foram escaladas para estar lá na atividade profissional, ou mesmo o pessoal daquela pousada que sumiu do mapa. A pousada desapareceu. Todas as pessoas. Pastora. 35. Acredito que Deus, é muito triste, né? Você falar sobre perda, porque as pessoas que passaram por isso é uma catástrofe, no sentimento, na visão, o sentimento que venha de injustiça ou de tentar, olha, mas isso foi um erro humano, mas olha, Deus... Mas no final das contas, a gente precisa entender que Deus está no controle de todas as coisas e Ele sabe o tempo certo de cada um. Nós precisamos entender e analisar essa conjuntura como, sim, os elementos humanos de erros estão presentes, mas também você precisa entender que existe a vontade de Deus e o tempo de Deus para cada pessoa na Terra. Então, quando você se projeta na visão de entender que Deus, Ele sabe o melhor e sabe como, você começa a digerir
coisas que acontecem, não da forma como você achava que deveria ser, mas sim daquilo que acontece. E claro, posicionamento, cuidado, erros humanos podem levar... Deus não quer um erro humano, mas o erro humano acontece. E aí o que nós fazemos diante disso? As leis naturais, elas são imutáveis, né? A gente sabe dessa questão. E por conta disso, a gente passa por algumas questões por causa a gente fala da ganância humana, sem né? dúvida. E então eu acredito, claro, que Deus tem todo o controle de todas as situações, mas eu acredito que Deus, né, e essa é uma questão, usando a questão humana, né, Deus sofre quando a gente faz uma coisa dessa. Porque, para mim, aquilo ali é realmente uma displicência humana, de pessoas que realmente são gananciosas, de pessoas que não pensam na segurança, de pessoas que não pensam no outro, que não pensam no próximo. Então, isso realmente diz a questão da humanidade. A Bíblia tem um versículo que eu tenho citado bastante, que fala que nos últimos dias as pessoas seriam amantes de si, né? E eu acho que essa questão de ser amante de si, que faz com que você destrua o outro sem nenhum remorso, sem nenhuma questão de perda em si. Então, eu acho que essa é a questão forte da gente pensar. E eu acredito que Deus controla, que Deus conduz, mas eu acredito que as leis, elas estão aí. Se a gente pular de um prédio, né, muito alto, a gente vai cair lá embaixo e vai morrer, mesmo que a gente diga, hoje não é meu dia, por conta disso eu não vou morrer. Não, a gente vai morrer porque existem leis de Deus. Então, eu acredito que algumas pessoas Deus atuou de forma milagrosa e essas pessoas elas não estiveram lá no lugar onde deveria estar. Algumas pessoas foram porque havia a questão da exigência, estiveram, né? E eu acredito que Deus é bom sempre. E até nesses momentos, Deus é bom, porque Deus é bom sempre. Essa pergunta é recorrente. Por ocasião da Segunda Guerra, com a morte de 6 milhões de judeus, a pergunta após foi o seguinte: onde é que estava Deus, que permitiu que esses 6 milhões de judeus morressem? Com a tragédia no World Trade Center, nos Estados Unidos, ceifando várias vidas, a pergunta também foi, onde estava Deus? E ela se repete agora nessa questão de Brumadinho. Eu estive lá em Mariana, trabalhei lá, fui para lá para tirar a lama, vi uma coisa horrível lá de destruição da cidade de Mariana. Revoltadíssimo com essa questão de Brumadinho, porque isso não é um acidente natural. Isso é um crime, porque uma vez já tendo ocorrido, era para ter tomado providências em geral da companhia, da fiscalização, de tudo, para que não acontecesse. Então, onde é que está Deus? Deus está em todos os lugares, vendo e contemplando a insanidade do homem, vendo e contemplando a rebeldia do homem, vendo e com o coração dele de amor, sentindo assim o peso do sofrimento por conta desta rebeldia, entendeu? Então, os propósitos, os desígnios de Deus, especificamente, por que esta pessoa estava lá, por que esta pessoa de lá saiu, por que esta pessoa que estava aqui foi para lá e morreu, não tem como responder. Está entendendo? Nós nos curvamos perante aquilo que é da soberania de Deus. Está entendendo? Agora, dentro do aspecto do acidente, onde é que está Deus? Deus estava vendo que aquela porcaria ia arrebentar, entendeu? Estava vendo que aquilo ali não ia dar certo, mas fiscalização, a postura da empresa que faturou 17 bilhões de dólares no ano. Então, sabe, Deus vê, mas o que acontece? Deus vai intervir naquilo que, se Deus deu liberdade para o homem, ele vai ficar na postura de ver até essa liberdade sendo usada de maneira equivocada. É revoltante o que aconteceu ali, porque acidente se fosse a primeira vez. Segunda vez é revoltante. E agora maior do que Mariana, porque tantas vidas foram ceifadas. Trabalhadores. Da própria empresa. Isso é um absurdo. Coloca com uma pessoa que perdeu um ente querido, coloca um refeitório embaixo da barragem que é feita de barro. É um absurdo. Muitos são os ensinamentos, as ilações que se pode fazer sobre esse fato e os ensinamentos que se pode tirar daí. Deus está no seu trono de soberania, é soberano e absoluto, está lá.
como disse o pastor, observando, mas é a vontade de Deus que se faz sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. É claro que nós, do nosso ponto de vista humano, nós analisamos o que ocorreu de pessoas que foram salvas e que, evidentemente, deveriam ter morrido, dadas as circunstâncias, e que foi um milagre. Todas essas questões acontecem, outras que foram para lá, que não tinha nada que está fazendo lá, estava no lugar errado, na hora errada e acabou morrendo. Enfim, todas essas coisas acontecem, mas a vontade de Deus é que é soberana. Então, eu parto desse princípio. Agora, do ponto de vista humano, aqui no mundo de César, o que existe realmente aqui é ganância. O que existe aqui é desleixo, é pouco caso com... Não é só com a vida humana que faz parte disso, com a vida humana, com as questões ambientais, com o ambiente que nós vivemos. E a ganância está por trás disso. A ganância em todas as suas formas, de busca de lucro, de aumentar os lucros, de propina, de todas as situações. As agências, que são as agências que são reguladoras, elas que deveriam ser órgãos de Estado, então independentes para definirem, fiscalizarem, punirem esses desmandos, o que ocorre? Elas são órgãos de governo hoje. Então entraram no mesmo jargão de todas as estatais, de todos os outros órgãos na corrupção, nesse mundo que nós estávamos vivendo e que ainda estamos vivendo, infelizmente, mas buscando sair neste momento. Eu gostaria de dizer que realmente eu fico muito triste quando vejo, por exemplo, um decreto do presidente da República, no caso da presidente da República, em 2013, afirmando e dizendo que esses acidentes são causas naturais. Como causa natural, construído pelo homem, projetado pelo homem, feito pelo homem, para proteger o negócio do homem, e nós estamos achando que isso é causa natural? Então, isso absolutamente não é. Dá a entender que isso é para cobertar e facilitar outro tipo de negociação que ocorria nesses últimos governos aí. Infelizmente, nós estamos vendo isso. Agora, um outro ensinamento que se tira. Como é que age um governo responsável? Um governo responsável tomou conhecimento deste fato, imediatamente levou todas as autoridades que pudessem contribuir, colaborar para minimizar, para reduzir os danos causados pelo deslizamento da barragem para o local. O próprio presidente da República, preocupado, em vésperas de fazer uma cirurgia complicada, esteve no local, andou, sobrevoou para entender o que está acontecendo. Entendimentos internacionais trazem até apoio internacional de Israel, que é um país nesta área muito desenvolvido tecnologicamente, para fazer as prospecções e tentar descobrir pessoas com vida dentro desse desastre que ocorreu. Então, todas as coisas foram feitas imediatamente. Mariana aconteceu, as providências não foram tomadas. Veja a diferença de tratamento e de responsabilidade. Os tempos são diferentes. Nada vai reduzir a dor, o sofrimento dos parentes que perderam, só Deus mesmo para confortá-los, que perderam pessoas, enfim, amigos, parentes, etc., nessa tragédia. Mas que fica o ensinamento e tenham certeza que as providências serão tomadas. Amém. E que decretos irresponsáveis, como esse de 2013 que eu acabei de citar, não serão, pelo contrário, vão endurecer agora a fiscalização, amém, porque existem centenas de barragens e dezenas delas, inclusive, com risco de deslizamento. Nós temos agora que procurar nos informarmos da realidade que aconteceu e ajudarmos. E nós que somos crentes, vamos orar para que Deus inspire as autoridades em encontrar os caminhos para que esse fato não ocorra mais. E cumprimentar o governo de Israel. Aliás, a propósito, ontem foi o Dia Internacional do Holocausto, não é isso?
então, que é a memória do Holocausto. Houve uma solenidade muito bonita lá no Aterro do Flamengo, no Monumento dos Pracinhas. Eu tive o privilégio de estar presente, juntamente com o governador, prefeito, os comandantes militares, enfim, todas as pessoas, principalmente também aqueles que participaram da guerra, alguns ainda estão vivos, enfim. Uma solenidade muito importante, muito tocante, para lembrarmos o que foi aquela ação de genocídio que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Muito bem, eu vou ser rápido aqui na minha colocação. Eu acho que esse fato aqui mostra o quanto nós somos capazes de não aprender com os nossos erros. Ponto. Quanto nós somos expert nisso. Porque isso é um desastre que aconteceu de uma forma mais absurda possível, repetindo aquilo que já aconteceu antes. Fora outros desastres que acontecem pelo país de formas invisíveis, que nós não vemos, nós não sentimos, mas acontece. Por exemplo, Itaguaí mesmo são despejados inúmeros de minério sobre o mar e os pescadores hoje nem conseguem mais pescar onde eles estavam pescando. Ou seja, a natureza está sendo degradada, está sendo jogada fora. A cada minuto, o tempo que a gente está aqui, a natureza sofre. E o que acontece diante disso, diante dessa irresponsabilidade, a pessoa quer colocar em Deus uma responsabilidade que é de todos nós. Né? E quando, na verdade, a nossa responsabilidade que traz esses tipos, eu digo nossa porque é responsabilidade minha também, nossa, que nós estamos aqui nas pequenas coisas que nós temos no dia a dia, e diante disso tudo acontecem esses tipos de desastre. O povo de Minas está desesperado, porque tem inúmeras outras barragens lá, que eles não sabem mais o que eles vão fazer. Meu Deus, se outra acontecer, porque está quase de praxe, todo ano alguma coisa acontece. Então, eu acho que nós não podemos transferir. A vontade de Deus, ela é boa e agradável, perfeita e agradável. Nada fora disso é vontade de Deus. Além disso, cabe a incapacidade do homem de aproveitar a vontade de Deus. Na região serrana do Rio, nós vivemos há alguns anos um episódio muito triste e sofrido, muito sofrido. Qualquer pessoa que more num lugar de morro, onde tem próximo dele pedras, ou este seja como no Morro do Bumba, aqui em Niterói, um lugar onde é possível que haja um deslizamento, não pode colocar a culpa na chuva. Porque a expressão popular diz: se está na chuva é para ser molhado. Corre-se esse risco o tempo inteiro. Qualquer indivíduo. Então, se nós falarmos sobre questões naturais, é necessário que a gente saiba que se você ficar dentro do mar, como aconteceu sexta-feira em Copacabana, você ficar dentro do mar na hora de um temporal que está com raios por todos os lados, não vai dizer que morreu porque a culpa foi de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus foi estabelecida. Há uma atração, e que os especialistas explicam e dizem os lugares que nós podemos estar e os lugares dos quais nós temos que fugir imediatamente. Então, com base na figura do raio, você vai para a região serrana ou qualquer outro lugar, isso já acontece o tempo no mundo inteiro. Qualquer lugar que você possa ter deslizamento, então você não vai construir ali. Se você for construir ali, vai cair, corre o risco. Ah, mas o meu avô mora aqui há 170 anos, nunca aconteceu nada. Ora, não quer dizer que não vai acontecer. Exatamente. Agora, se você tem uma barragem, e se essa é uma coisa que é artificial, natural é o rio. Natural, quem é que vai construir uma casa no rio? O rio está passando, não vou construir aqui porque Deus vai me proteger. Ninguém faz isso, todo mundo constrói à margem, ou na margem. Todo mundo vai colocando lugar, até quem tem palafita e está construindo sobre a água, constrói uma palafita, uma casa mais alta. É horrível, é um negócio frágil, mas está ali, de alguma forma se sente protegido, mas sabe que se encher da inundação, vai inundar, vai encher aquilo ali. Então, quando o ouvinte se imagina naquele lugar, que é isso que eu peço sempre, o ouvinte se imagina naquele lugar, ele está num lugar onde é possível acontecer. É possível acontecer. E é difícil prever, é difícil. Mas, tecnicamente, é possível dizer, olha, se houver aqui um rompimento, o curso
Do rompimento é A mais X mais B, vai fazer essa curva e tal. Isso é uma previsão. E aí tem que se olhar que não pode construir hipótese alguma. Então, mais adiante, muita gente vai ter que se explicar. Como na região dos lagos, a prefeitura, a região serrana, as prefeituras tiveram que se explicar e algumas nem se explicaram. Por que permitiram construção naquele lugar? Por que não tiraram as pessoas daquele lugar? As pessoas não sabem que não tem para onde ir. É papel do governo resolver esse assunto. É papel do governo. Mas quantos governos não se preocupam com absolutamente nada? Exatamente. E aí a gente volta para o ponto original, que é a pergunta que o ouvinte fez. E alguém aqui, um dos nossos ouvintes aqui nas nossas plataformas, disse: a vontade de Deus permissiva, ela aconteceu aqui, é desse jeito que nós podemos entender, sabe? Esse cuidado para poder explicar, porque é difícil para a pessoa entender, até para dizer o seguinte, então, quer dizer que chegou a hora dela, aquela médica, a médica fez aniversário no dia anterior e ela não estava na escalada. Ela não estava na escala original. Na quinta-feira ela foi escalada. Então é o seguinte, do ponto de vista de Deus, estava marcado. Na agenda de Deus estava lá, fulana sobe. Tá certo? Tô dando um exemplo aqui para ser bastante específico e bastante objetivo. Ou não é assim que funciona. JR, eu acredito que não seja dessa forma que funciona, não. Eu acredito, é claro, Deus tem todos os projetos, mas a gente não pode responsabilizar Deus por questões humanas, né? Então, eu acho que o homem, ele é ambicioso. O fato, por exemplo, a questão da fatalidade, ela estava ali escalada aqueles dias, né? Então, aquelas pessoas ali, elas morreram, né? E eu acho que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, talvez tenha sido, né? E essa é a questão com aquelas pessoas que, eu faltei, essa questão, porque existe dois tipos, a gente fala teologicamente da vontade de Deus. Existe a vontade decretiva, que faz parte do que Deus decretou e que vai acontecer, e a vontade permissiva. A vontade permissiva é exatamente, existe lei da natureza, existe a lei, né? Todo o corpo é atraído para o centro da Terra, existe o canal, normalmente, isso são questões que existe uma lei que cuida disso. O que Deus faz, e essas são as questões, né? Deus sofre quando a gente realiza uma coisa dessa natureza. Eu penso assim, um Deus que sofre por nós, de ver tanta ganância, de ver tanta maldade. Mas eu vejo que, e essa é a questão, eu queria que as pessoas entendessem, que Deus muitas vezes se sente impedido, né? E isso, entre aspas, essa questão impedido, de agir, de influenciar, porque é uma lei que ele criou. Então, se eu determino, ou se eu decido me jogar do 10º andar, né, não existe, Deus vai ficar muito triste de eu morrer, pode ser meu dia, o meu dia pode ser daqui a um ano, mas eu posso, nesse momento, chegar e... não. É o arbítrio. Então, algumas coisas aqui. Primeiro, Deus sabe de tudo. Salmos 139 diz isso. Segundo, Deus criou o homem e colocou leis na natureza, como o irmão bem mesmo disse. E terceiro, Deus deu liberdade. Entendeu? E a liberdade de poder escolher certo e escolher errado. Se escolhe certo, tem as consequências certas. Se escolhe errado, tem as consequências erradas. Então, nesse caso de Brumadinho, a questão não é fenômeno natural, não é questão de chuva, é questão da escolha do livre-arbítrio pelo lucro em detrimento da vida. Ou seja, o decreto aqui que o senador colocou que foi feito foi para proteger quem? O patrimônio, não foi para poder proteger a vida. Então, assim, Deus não tem problema algum de ser colocado contra a parede. No Salmo 3, o salmista está falando onde é que o Senhor está. Em Abacuque fala, cadê o Senhor? Então, a questão é, Deus conhece, mas, ouvinte, não é porque Deus conhece que ele vai ficar intervindo, porque ele deu leis e deu liberdade para o homem. É aquilo que você semeia, né? Você está semeando, existe uma consequência, ainda que seja uma vítima, e muitas vezes acontece isso. A pessoa é vítima daquela situação, ela vive uma situação em detrimento de um erro de uma pessoa por uma ganância. Então, muitas vezes você acaba sendo vítima de uma situação e Deus permite isso para mostrar para as pessoas exatamente o que está acontecendo. Porque quando você vê uma vítima morrer porque uma empresa decidiu fazer algo errado, então você vê a consequência disso acontecer. Vamos lembrar que cronologicamente a lei de Deus ou as leis de Deus, não estou me referindo aqui ao decálogo, estou me referindo às leis da natureza, elas foram estabelecidas antes até da criação do homem. Exatamente. Então o homem, ao ser criado, ele já lidou, estou falando de Adão e Eva,
já lidou com as leis da natureza que foram estabelecidas pelo Criador. Eu faço para os queridos debatedores uma pergunta retórica. A Vale pode ser presa? A Vale pode ser presa? A Vale não, mas... A pergunta então é a seguinte: se a Vale não pode ser presa, alguém pode ser preso? Deve. Não sei que deve. Pode. E agora pela legislação... Quem é que responde pela Vale? O presidente. O presidente responde com a sua, com a prisão dele? Eu acredito que deveria ser preso é aquele que deveria estar lá fiscalizando e não fez o trabalho direito. Então já não é o presidente mais, é o gestor. Eu acho que poderia ser o rapaz que está lá acompanhando todo dia aquele negócio, sabe, apesar que parece que tem um laudo que não, o risco seria baixo, né? Mas assim, responsabilizar isso. Mas eu acho que a questão vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o seguinte, porque a ganância, tudo que vocês falaram, ganância, e não é do rapaz que toma conta lá. A ganância não é dele. Ele está errado, pode estar errado, o rapaz que toma conta lá. Considerando isso, né? Tô botando aqui entre aspas, a ganância é de alguém. E esse alguém vai mudar de profissão, vai mudar de área, vai mudar. Eu não conheço a legislação, mas eu duvido. Envolve o governo anterior, envolve negligência. Hoje eu duvido que este homem responda com a perda da sua liberdade. Eu tenho muita dificuldade de identificar que existe uma brecha em relação a isso, porque afinal de contas, se isso existe, nós precisamos identificar, porque é por essa via que as coisas serão moralizadas. Porque do contrário, isso vai acontecer amanhã em outro lugar e vão dizer que é uma fatalidade, que isso pode acontecer, que essa é uma dificuldade. Então eu quero passar essa reflexão para o nosso irmão Harold de Oliveira, consultando, né, nesta hora especificamente. A pergunta que eu fiz foi: a Vale pode ser presa? Se a Vale não pode ser presa, quem é que responde por esse tipo de crime que foi caracterizado aqui em vários momentos por uma coisa gananciosa, fruto da maldade humana? Alguém pode ser preso? Alguém pode ser responsabilizado se chegar a essa situação de caracterizar como crime. A responsabilidade será, quer dizer, apurada, né, depois de todos os processos, os procedimentos, e alguém poderá sim ser preso. Agora, evidentemente, existe a necessidade de buscar onde está esta responsabilidade especificamente, que é o que deve estar iniciado agora. Já tem um inquérito aberto, o Ministério Público já está envolvido, a Polícia Federal já está envolvida, enfim, estão correndo. Você acha que o presidente da Vale pode ser preso? Se for pode, ele é o maior responsável. Ele é o maior responsável. Né? Tem o presidente do Conselho de Administração e o presidente da própria empresa. Eu não me lembro se lá é o próprio, não é. O Conselho de Administração é um e o da empresa é outro, é um executivo. Então, pode sim ser responsabilizado. Os responsáveis pela própria barragem, porque é uma descentralização. Ali deve ter alguém que é o superintendente, o chefe do departamento. Aquele pode ser responsabilizado. Poderá ser responsabilizado, sim, e ser preso, sim. Em todos os momentos aqui das falas, a palavra ganância apareceu e ela tá na cabeça de todo mundo como, olha, os caras abusaram daquilo ali e tal. Quando eu falo sobre responsabilizar o indivíduo, é porque é preciso que alguém, não é que alguém pague, porque não tem como pagar. Claro. Alguém tem que pagar, não tem como pagar. Mas a justiça deve ser feita até em honra das pessoas cujas vidas foram ceifadas nessa ocasião. Sem dizer e sem falar aqui de perdas materiais. Claro. E foram muitas. Mas estou fixando aqui a minha fala no que vocês disseram o tempo inteiro, que é a questão que envolve a vida. E é necessário que haja uma responsabilidade disso. E se é o presidente, aí eu vou dizer, eu tenho muitas dificuldades em acreditar que este homem seja o responsável, porque alguém vai ser responsabilizado. Sim. Mas se é ganância, é da empresa. Se houve uma redução de pessoal, se houve redução de investimento para contenção daquilo ali, isso é responsabilidade da empresa. É claro. E quem deve responder por isso é o cabeça da empresa. No dia que esses cabeças forem presos,
como nós estamos vendo as empreiteiras, vários empreiteiros presos por uma questão de corrupção, os outros empreiteiros começam a ficar assustados. Sem dúvida. E começa a ficar gente que tem que criar nova forma de fazer corrupção, porque da forma tradicional o Ministério Público já pega. Então agora, essa turma vai ter que ficar bem atenta, porque é hora e vez de a gente ter uma ação muito séria. E a nossa parte, ouvinte, se você não é do Ministério Público, se você não é da Polícia Federal, se você não é de nenhum órgão de fiscalização, nós temos uma arma que é muito importante, que é a oração. Amém. Não subestime a oração nessa hora. Nós vamos orar já já por consolo do Espírito Santo. Nós vamos orar por sabedoria de Deus e nós vamos orar por justiça. Porque essa é uma hora de muita oração. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Marcela, vamos começar dando os parabéns, então, para os pastores, por favor, vamos lá. Vamos lá, para o pastor Osés Correia, ele que é do Centro Evangelístico Internacional de Itaipu. E a gente parabeniza o pastor Osés, J.R. Maravilha, muito obrigado, pastor Osés, Deus abençoe o irmão e a igreja, um grande abraço para vocês todos aí, muito obrigado, pastor Ailton Desidério, um abraço, meu irmão. Obrigado, J.R., um prazer poder estar aqui. E graças a Deus toda a sua vida, todos da rádio, Harold, os ouvintes, a minha esposa lá, Simone, um beijo para você. Pastora Virgínia Estevão, obrigado, um abraço, pastora. Obrigada, J.R., a todos os ouvintes, obrigada, Igreja Semente Fogo e Cura Interior. Muito obrigado, pastor Edson Nascimento. J.R., eu que agradeço, gostaria de mandar um abraço muito especial pro meu sobrinho Caio Tenório, que foi vice-campeão pelo Vasco, né, na sexta-feira, né? E também mandar um abraço muito especial pro meu netinho, que amanhã completa o seu primeiro aninho. Graças a Deus, o Andrei, uma bênção do Senhor. Obrigado, pastor. Tiago da Fé, pastor, obrigado, um abraço. Graças a Deus, muito obrigado aos debatedores, senador J.R. Vargas. Eu queria mandar um abraço para todo mundo da Igreja Pentecostal Arena da Fé de Guaratiba, de Copacabana. Queria mandar um abraço também ao presbítero Flávio, que eu deixei na Avenida Brasil com o meu pneu furado lá e vim correndo para cá. Grande abraço para ele, tá? E muito obrigado pela participação. Irmão Harold de Oliveira, muito obrigado, um grande abraço. Grande abraço, JR, queridos ouvintes. Hoje, como deputado federal, depois de 36 anos consecutivos, uma grande parte deles participando eventualmente aqui desse debate, de outros programas na rádio, eu estou fazendo o meu último debate como deputado federal. Sou um deputado federal sainte. E na semana que vem, então, após a posse, que será na sexta-feira lá no Senado, eu estarei novamente aqui para mais uma vez agradecer a generosidade e a confiança do povo do estado do Rio de Janeiro me dando esse mandato. Eu sei que esse mandato eu tenho mais 8 anos, porque Deus quis que assim fosse. Então, grato a Deus pela sua misericórdia e peço que vocês orem por mim para que o Espírito Santo me inspire e que eu possa realmente realizar aquilo que é a expectativa da nação brasileira, principalmente do povo do estado do Rio de Janeiro, e possa então desempenhar um mandato que não frustre as expectativas daqueles que me colocaram lá. Que Deus o abençoe e use. Nós vamos orar juntos, pastor Ailton Desidério vai orar conosco, vamos orar por esse assunto, pela vida e ministério do nosso irmão Harold de Oliveira, a partir desse novo mês no pleno exercício no Senado da República. Nós vamos orar pelos nossos temas do programa de hoje, vamos orar por consolo, sabedoria e justiça no que se refere a Brumadinho, vamos clamar ao Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, não podemos deixar de orar. Chega uma hora que o assunto, você diz assim, eu não aguento mais esse assunto, eu não quero mais ler, eu não quero mais ver, eu não quero mais ouvir. É isso que acontece com muita gente. A gente vai desconectando porque é pesado, é sofrido, só que a dor e o sofrimento lá não para. Não para. E aí, pelo menos, a nossa oração, ela deve continuar firme, porque é isso que pode fazer a grande diferença, isso que fará a grande diferença na vida deles. Vamos orar também por cura aos que estão enfermos e por consolo aos corações enlutados, como temos feito todos os dias, em nome de Jesus. Senhor Deus eterno Pai, nós louvamos e glorificamos o Teu nome por este dia. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do pastor Oséias,
Correia, pelo aniversário dele, de todos que aniversariam neste dia, que a tua graça esteja sobre eles. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do deputado e, ó Pai, daqui a pouco empossado como senador Harold de Oliveira, da graça, ó Deus, no percurso que ele tem trilhado na política, que agora nessa nova etapa, ó Pai, seja coroado de êxito, para que o teu nome seja glorificado, vidas sejam abençoadas, o nosso estado, ó Pai, seja afetado para melhor pela atuação dele e de todo o conjunto ali. De igual modo a Rosane Félix, ó Pai, também como deputado estadual, e todos os demais irmãos e todos esses políticos que têm um comprometimento com o Senhor. Ó Deus, abençoe a população de Brumadinho, em especial aqueles que perderam seus entes queridos, dá conforto, dá consolo, ó Deus, aqueles que perderam suas propriedades, ó Deus, que não percam o sonho da reconstrução, a esperança de poder prosseguir. Tem misericórdia, ó Pai, das pessoas que são inconsequentes, ó Pai, incoerentes, ó Deus, que são desumanas, que o Senhor as trate como o Senhor trata todo mundo, com amor. Ó Deus, visita os enfermos, os acamados, os adoentados, os enlutados. A esta mãe desesperada, ó Pai, que o Senhor dê graça sobre ela, sobre o filho dela e a família, e com ela todas as famílias. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.